Já imaginou se todos os nossos problemas fossem previsíveis e assim nós pudéssemos evitá-los? É exatamente sobre isso que fala a segunda sessão do livro de Provérbios. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como ler e interpretar corretamente esses versículos. Mas antes eu pedir você para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. O livro de Provérbios ele pode ser dividido em 3 sessões. A primeira sessão vai ali do capítulo 1 até o capítulo 9 e traz para nós alguns discursos de um pai para o filho e também alguns poemas a respeito da sabedoria. A segunda sessão, que vai do capítulo 10 até o capítulo 29, é que nós temos os provérbios propriamente ditos. Então tem uma mudança drástica ali na forma como esse livro é escrito, dos primeiros 9 capítulos para os seguintes, porque agora nós vamos começar a ter ensinamentos curtos e completamente independentes um do outro, o que é diferente da primeira sessão, onde a gente tinha textos mais longos. É como se o livro, na primeira sessão, nos explicasse por que nós devemos buscar a sabedoria. E agora, ali do capítulo 10 até o capítulo 29, ele vai nos explicar como obter essa sabedoria no dia a dia. Lembrando que sabedoria é a capacidade de tomarmos boas decisões na nossa vida. Só que lendo esses versos, a gente precisa tomar cuidado, porque eles não são promessas. Eles são princípios de sabedoria aplicados à vida cotidiana. Ou seja, ele fala sobre como a vida funciona quando nós seguimos os conselhos de Deus. Então, os provérbios, eles têm uma estrutura de causa e efeito. A causa sempre será uma atitude e o efeito, a consequência dessa atitude. Ao analisar um provérbio, então, a gente tem que pensar, eu tenho essa atitude? E aí você vai responder sim ou não. E depois você vai analisar, eu quero este resultado? E aí com a resposta que você dá a essa pergunta, você vai analisar se você precisa ou não mudar as atitudes da sua vida. Vou dar 2 exemplos bem simples para vocês. Provérbios 16:18 diz assim, o orgulho vem antes da destruição. Então aqui a gente tem uma atitude, o orgulho. E um resultado, a destruição. Então você vai analisar se você tem sido orgulhoso, se você tem confiado em si mesmo, se você se considera superior que os outros. Porque essas atitudes vão gerar esse resultado, que é o quê? A destruição. Então você vai analisar, eu tenho tido essas atitudes? Tenho. Mas essas atitudes vão me levar aonde? A destruição. Eu quero esse resultado? Não. E aí quando você pergunta, eu devo mudar de atitude? Sim. Você vai ter que buscar ser mais humilde. Outro exemplo para a gente poder entender melhor, está lá em Provérbios 22:6. E é um provérbio bem famoso, diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, qual é a atitude? Instruir a criança segundo os objetivos que nós temos para ela. E qual é o resultado disso? Que mesmo que passar muitos anos, ela não vai se afastar desses objetivos, né, do caminho ali que eu mostrei para ela. E aí você vai analisar, eu tenho instruído os meus filhos dentro daquilo que eu espero que eles tenham? Eu tenho dado bom exemplo para eles? Eu tenho disciplinado meus filhos ali com amor e tudo mais? Se sim, aí você vai analisar, o resultado é que ele não vai se desviar dos caminhos que você ensinou. E aí você analisa, é esse resultado que você quer? Se sim, ótimo. Mas se você percebe que você não tem instruído de acordo com os caminhos que você quer que seus filhos andem, você vai então mudar a sua atitude. Quando você pergunta, eu tenho tido essa atitude? Não. Então a chance de eu obter esse resultado é muito menor. Então eu vou mudar a minha atitude para que eu obtenha esse resultado. É assim que a gente deve analisar cada um dos provérbios, sempre nessa análise de causa e efeito. Lembrando que não é uma certeza, mas é um princípio de sabedoria. Se você instruir o seu filho nos caminhos que você quer que ele ande, a probabilidade dele não se desviar deles é muito maior. Então você tem que pensar o seguinte, se eu quero alcançar aquele resultado, eu vou adotar esses princípios, porque a chance de eu obter o resultado é muito maior. Então essa sessão do livro de Provérbios, ela vai trazer para nós como ensinamento que a vida espiritual, a nossa espiritualidade, ela não está relacionada só a um momento de culto ou a um momento ali de oração, mas as decisões que nós tomamos para a nossa vida em absolutamente todas as áreas. A forma como nós falamos, a forma como nós trabalhamos, como nós tratamos as pessoas e até mesmo como cuidar do nosso dinheiro. Então, é um livro riquíssimo que vai servir para nós ali como um manual para termos uma boa vida. Sendo assim, eu quero desejar para você uma boa leitura.